Vamos ver aqui, sai aqui. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia ou boa tarde, de onde vocês estiverem assistindo, você que vai assistir agora ao vivo ou você que vai assistir mais tarde, nosso boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o Chicão Sumavila, editor e apresentador desse programa, O Ponto da Política, que vai ao ar da cidade de Piraquara, Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, são 19 horas e 46 minutos, estamos começando atrasado, porque eu cometi uma falha técnica aqui, então estamos aí atrasados um pouquinho, mas tudo bem. Os temas de hoje, nós vamos falar aí sobre a intentona bolsonarista de 8 de janeiro, que deu com os burros na água, e vamos falar também sobre o evento em favor da democracia que uniu os três poderes em Brasília. E, obviamente, sobre, que é o tema principal desse programa, é o texto Sem Anistia, né? Punir os chefes e financiadores da intentona golpista de 8/1, de autoria do nosso entrevistado, que é o jornalista, escritor, sociólogo, Milton Alves, né? Ele é autor dos livros Brasil Sem Máscara, O Governo Bolsonaro e a Destruição do País pela Cotter, em 2022, e da Lava Jato, Uma Conspiração contra o Brasil, pela Cotter também, editora Cotter, 2021. A Milton é militante do PT em Curitiba. Você pode participar desse programa, deste espaço democrático, com perguntas, sugestões ou críticas construtivas e civilizadas, que serão sempre bem-vindas. Você pode ficar à vontade para fazer essas perguntas, enfim, que elas serão apresentadas durante a live, né? E para esquentar os tamborins, eu vou começar por aqui, ó, o discurso os discursos do ato realizado entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a Procuradoria-Geral da República, anteontem, né, dia 8, em Brasília, foram todos os discursos todos na mesma direção, né? Todos eles em defesa da democracia, todos eles tecendo críticas fortes, severas, aos golpistas que não aceitaram o resultado das eleições de 2022. Lula ganhou, Bolsonaro perdeu, mas os golpistas não aceitaram. E o que fizeram? Influenciados, provavelmente, pelo Bolsonaro ou por outros ao seu redor, e partiram para quê? Para a depredação da sede dos três poderes, né? Ou seja, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. E também, durante esse discurso, várias promessas de que a lei alcançarão também esses financiadores e seus mandantes, né, do golpe, né? Do golpe fracassado, diga-se de passagem. Então, não faltaram críticas mesmo de todos os que discursaram, enfim, as autoridades. Lula disse que não há perdão para quem atenta contra a democracia. Milton Alves, boa noite, agradeço muito por você ter aceitado participar desse programa, e já mandando uma pergunta para a gente esquentar os tamborins, né? E em seguida nós passaremos a falar sobre, claro, o principal tema desse programa, que é o texto de tua autoria, Sem Anistia, punir os chefes e financiadores da intentona golpista de 8/1, que gerou grande polêmica aí com o PCO. Milton, qual a avaliação que você faz sobre o ato em defesa da democracia? É possível mesmo que os mandantes, ou mandante, financiadores, sofram realmente represálias da justiça? O próprio Alexandre de Moraes falou que os financiadores, né, haverá um julgamento para os financiadores e para os financiadores e para os mandantes, e serão, e as prisões, ou enfim, a lei será aplicada conforme a culpabilidade de cada um. Falou isso o
o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Militares, por exemplo, você acha que sofrerão também alguma represália? É com você. Boa noite, Chicão Somavila. Boa noite, os ouvintes do Ponto da Política, nas redes do Chicão. Agradeço de coração o convite. Ano passado participei e sempre estou à disposição do teu canal para a gente comentar e falar dos assuntos políticos nacionais e locais. O ato ele teve um caráter para marcar o primeiro ano, Chicão, da intentona golpista. Então, exatamente no dia 8 de janeiro, completou o primeiro ano da intentona, daqueles episódios lamentáveis organizados pela extrema-direita. Foi uma solenidade oficial, organizada pela Presidência da República, conjuntamente com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, né? Então, foi um ato oficial dos chamados três poderes, que foram exatamente os três poderes atingidos fisicamente e politicamente naqueles dias, naquele dia. E antes, porque havia também toda uma campanha contra o Supremo, contra o resultado eleitoral. O que chama atenção, como você falou e registrou aí na abertura, todos falaram a mesma língua. Todos afirmaram, todos esses poderes, o presidente Lula, que não vai ter anistia, que não vai ter, não vai faltar punição, né? Melhor dizendo, para os mandantes, para os organizadores e para os financiadores. E que todos falaram ali que cometeram crimes e que vão pagar na justiça. Eu acho que é um primeiro elemento político, né? Depois eu vou tecer comentários sobre isso, mas é o primeiro elemento político daquela solenidade. Havia uma unidade de propósitos e todos falaram a mesma língua. Segundo, vou falar das ausências, porque as ausências, no meu modo de ver, é um ato também político. Expressa uma conduta política, uma atitude política. Então você vê, Chicão e todos que acompanham nas diversas redes do canal, os governadores de São Paulo, aqui do Paraná, o Ratinho, o Tarcísio, o Jorginho Melo, de Santa Catarina, o governador do Rio de Janeiro, o Zema, que estava em Brasília, mas não participou, acho que foram 14 governadores, não foram ao ato. Por quê? Esses governadores têm alianças políticas com a extrema-direita. Aqui, o governo Ratinho, a bancada bolsonarista faz parte da base aliada do governo estadual, do governo do Ratinho. A mesma coisa do Tarcísio, a mesma coisa do Zema. Então, esses governadores não foram por isso, porque estão ligados, estão vinculados ao esquema bolsonarista, já nas eleições passadas e continuam. Nós temos que lembrar que esse ano é um ano eleitoral. Nós vamos ter eleições municipais no mês de outubro. Então, essa clivagem já se expressou nesse ato. É o que a gente vem como analista político, jornalista que acompanha a política, falando. A polarização no país prossegue, né? Ela continua. E é um dado objetivo que você tem que trabalhar. Então, o Lula apelou para a União Nacional, né? O título, Democracia Inabalada do evento, mas mostra que a nossa democracia está fraturada, que a nossa democracia tem problemas sérios, que a nossa democracia, desde 2014, com o golpe que a Dilma sofreu, uma presidente eleita e legítima, em 2016,
ao contrário, essa democracia tem muitas fragilidades e que as instituições estão em crise, né? Você vê que há uma disputa entre o Senado e o Supremo, que há uma disputa entre o Congresso e o Executivo em torno de emendas e orçamento, né? Então, na verdade, diferente dessa visão de que nós temos uma democracia sólida, nós temos uma situação de disputa. E os setores autoritários, antidemocráticos, expressados principalmente pela extrema-direita, pelo ex-presidente, são setores que tensionam na direção de recuperar o poder, né? Na direção de novamente voltar. E esses setores sofreram uma derrota momentânea, uma derrota eleitoral, mas, do meu ponto de vista, não foram destruídos politicamente. Eles seguem com uma presença na sociedade, uma base política eleitoral na sociedade, uma base e presença institucional nos governos estaduais e em diversas instituições. O bolsonarismo está presente. A ideia da extrema-direita, dos autoritários e também nas Forças Armadas. Você me pergunta se eles sofrerão punição. Até agora, passado um ano, de fato, quem foi punido é o que a gente chama de arraia miúda, né? O que a gente chama ali dos soldadinhos, ou o que eu chamei no meu artigo de massa de manobra. O pessoal que foi arrebanhado de Goiás, aqui do interior do Paraná, do interior de São Paulo, para fazer volume, e que estavam lá no quartel, no Forte Apache, no quartel-general. Essa massa que se dirigiu e foi até as sedes ali dos três poderes e praticar aqueles atos criminosos. Até agora, esse pessoal é que sofreu algum nível de punição, né? São quase 1.500 processos, até agora 30 condenados, mas é esse pessoal do andar de baixo, o pessoal que foi a infantaria, digamos assim, o pessoal que se dispôs a ir, ficar nos acampamentos, né? Eles têm que ser punidos, mas é evidente que há que ter uma dosimetria, como se diz no direito, porque eles não foram os mentores, os organizadores e os financiadores. Até agora pegaram empresários, empresário aqui do Paraná, lá de Londrina, e teve agora essa ação mais uma ação da Lesa Pátria, que pegou alguns empresários. Mesmo assim, não se pegou as grandes transportadoras, não se pegou, porque esses participaram, transportadora aqui do Paraná, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, né? Já se tem notícia, se tem o CNPJ dessas empresas. Empresas de porte médio e grande, muitas vinculadas ao agronegócio. Empresas rurais, exportadoras. É esse pessoal que deve ser punido. É esse pessoal que tem que pagar pelos crimes. Eles pagaram a conta daquelas concentrações, agora precisam pagar pelos seus crimes. E os generais? Você tem a CPI, o relatório final da CPI, ele foi preciso. Ele tipificou os crimes, um atentado ao Estado Democrático de Direito, atentado violento, né, que foi todo aquele quebra-quebra, né? Você teve antes, inclusive no dia 12, na diplomação do presidente, queima de carro, você teve na véspera do Natal um implante de bombas que poderia causar um incidente pavoroso no aeroporto de Brasília, vitimando centenas ou milhares de pessoas. Então, todos esses crimes que a Polícia Federal investiga e tem informações, somada à delação do Mauro Cid, que confirma toda a minuta do golpe, porque havia um planejamento. Algumas pessoas dizem o seguinte: não houve um golpe. Não, o golpe foi derrotado, mas era um processo, porque havia uma expectativa política, um cálculo político de fazer uma confusão, promover o caos e ser decretada uma GLO, a garantia da lei e ordem, aonde o presidente
ficaria refém dos generais e do exército. Então, na prática, esse seria o golpe, Chicão. Não é o quebra-quebra. O quebra-quebra ia favorecer as condições. Então, isso que a gente precisa analisar. Havia um cálculo político. E havia dessas forças políticas da extrema-direita e do exército, os generais envolvidos, estimulando. Tanto que à noite, isso apareceu nos documentários da Globo, da própria Folha de São Paulo, saíram vários documentários da própria BBC, quando se decretou intervenção federal na segurança do Distrito Federal, a polícia foi até os acampamentos, você sabe disso, para prender. E havia uma barreira do Exército Brasileiro, de tanques. E o ministro da Defesa do Exército, que depois foi demitido, então mostra o envolvimento da força, não permitiu, disse que não seria preso ninguém ali, porque havia muitos parentes de militares, havia coronéis, havia gente da ativa, que está na farda, no serviço ativo, gente da BIM, gente do GSI, ou seja, todos estavam naquele acampamento, certo? Então, eu acho que essa é uma questão que a solenidade levanta, a solenidade oficial, mas que até agora, na prática, que é o que a gente, né? O critério da verdade é a prática. Há uma intenção política, assim que eu classifico respondendo a sua indagação, há uma intenção política. Agora é preciso avançar efetivamente para a punição dos mandantes políticos, dos organizadores e financiadores. Ou seja, o que a gente chama do andar de cima da conspirata, do andar de cima da intentona. Mas também no dia 8, como fato positivo, ocorreram manifestações organizadas por movimentos sociais, sindicais e pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Foram manifestações pequenas, em São Paulo um pouco maior, mas demarcaram também, do ponto de vista popular, do ponto de vista democrático, das organizações do povo, a necessidade da punição, a exigência da punição, que é uma demanda democrática. Então foi positivo, porque também a esquerda se movimentou, esquerda partidária, esquerda social, os movimentos da sociedade também se movimentaram, saíram notas de diversas organizações, das centrais sindicais, de diversas entidades de classe, corporações de classe, exigindo punição. Então, na verdade, o governo e agora, principalmente, os órgãos como PGR, Supremo, Polícia Federal e a Justiça têm apoio e têm respaldo para agir na direção da punição de quem interessa, né? Que é os mandantes e aqueles que pagaram e financiaram. Foi um movimento de meses. O movimento começou praticamente logo após o resultado eleitoral. Você teve bloqueio de pistas aqui, as BRs aqui do Sul, no Centro-Oeste, principalmente, Tocantins, Goiás, Pará, as áreas principalmente do agronegócio. E você teve o tempo todo, durante o governo, uma maquinação. Você teve a informação, através do Mauro Cid, da delação dele, que o presidente chegou a reunir com os 3 comandantes militares, Chicão, Somavila. Somavila, veja, isso é crime. Um dos 3 poderia ordenar e dar voz de prisão ao Bolsonaro. Ali, ele prendeu o Bolsonaro. Não teve isso. No mínimo, uma leniência. Eles prevaricaram, então. Exato. Diz que o ministro da Aeronáutica foi que problematizou mais, os outros estão participando. Você tinha o chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, como foco da conspiração, da conspirata, da intentona. Você tinha a BIM sabotando as informações para o futuro governo, que inclusive não teve na área militar, não teve transição. Você tem que lembrar que esses comandantes militares, eles foram empossados pelo Bolsonaro. Eles se recusaram a ser empossados pelo Lula. Eles foram empossados antes pelo Bolsonaro. Então, essa é a situação que
favoreceu politicamente aquela intentona. Quando a gente fala intentona é porque fracassou. Foi um intento que fracassou. Agora, é evidente que se o governo, e o Lula teve uma clarividência política de encontrar o mecanismo da intervenção localizada em Brasília e na segurança. Porque se chama o Exército, era exatamente o que eles estavam querendo, pretexto para tutelar o governo, pressionar o governo. Olha, tem uma anarquia muito grande, o governo não consegue conduzir, há uma resistência popular ao Lula e criar o caos político, né, apelando para o Congresso para dar um golpe político. Então, quando alguns dizem, não teve crime, não, é o processo, era um golpe em construção, porque o golpe é uma construção política, não é só colocar o tanque, não teve o tanque lá, mas havia toda uma predisposição de o Exército ser convocado através, por exemplo, de uma GLO, e aí sim, no outro dia, ter tanque. Mas os tanques estavam tão à disposição, Chicão, que eles estavam na porta do Forte Apache, do quartel-general, e fizeram uma barreira. Ou seja, eles teriam, se tivesse condições políticas, porque houve, naquele momento, uma comoção no país, houve um isolamento. Eu acho que eles também tinham divisões. Isso vai aparecer quando eles forem punidos e ser convocados a depor os criminosos. Eu acho que eles tinham divisões sobre o melhor momento, qual a data. E também, eu estava em Brasília no dia 1º, a manifestação da posse foi uma festa, foi muita gente. Às vezes você tinha uns 200 mil ou mais pessoas. Então aquilo também intimidou a extrema-direita. Ela não esperava tanta gente, né, do país inteiro e com um clima festejando e gritando sem anistia, que foi o grito da solenidade e que foi o grito na Avenida Paulista, na Cinelândia, na Praça 7, Belo Horizonte, na Cinelândia, no Rio, aqui na Rua 15, nos diversos atos que teve no país inteiro. Milton, já pensou se fosse a classe trabalhadora que estivesse reivindicando algum dos seus direitos, alguma coisa em frente aos quartéis, ou o MST em frente aos quartéis, o tratamento seria diferente, não? Evidente, porque, inclusive, essas áreas são tidas como áreas de segurança nacional e são áreas sob controle, jurisdição do Exército Nacional, os quartéis. E você vê que ficaram meses, não só ficaram meses, transformaram em acampamentos, em locais de concentração política, tendas que eram verdadeiros auditórios, montaram computadores para a imprensa, para fazer trabalho de divulgação. Ou seja, eram acampamentos com toda uma estrutura de alimentação, estrutura de reuniões, aparelho de som, aparelho de telas de televisão, de vídeo, produção de materiais. Ou seja, ali tinha uma intencionalidade. O Exército, evidente que deixou, porque ele estava estimulando. Legal. Deixa eu ver aqui, eu pedi para o pessoal aí que, né, puder compartilhar essa live, a gente agradece por isso, sempre é bom, né? E quem também puder e quiser se inscrever em meu canal no YouTube, eu estou lá como TV O Ponto da Política. É rápido e gratuito. Vamos passar aqui para frente. Eu quero mostrar rapidinho aqui o texto que você publicou no site 247, meu. Eu achei muito interessante também, muito aqui, ó, sem anistia, punir os chefes e financiadores da intentona golpista, tudo isso que você acabou de falar, né? Então, tá aqui, ó, o inelegível aqui, os generais, etc., Marinha, Aeronáutica, Exército, enfim, aqui, né? Lá o Cid, aqui está o Augusto Heleno, né? Todo mundo reunido, aí está essa foto aqui, é do Marcos Correia, enfim, onde você escreveu e está disponível aí no site 247 para quem quiser assistir. Mas o que eu tenho aqui, que esse texto criou um celeuma danado, né? Mas eu peço para você, aonde que você encontrou
inspiração para elaborar esse texto. Como que, né? Que, aliás, esse texto ele suscitou críticas por parte aí da direção do Partido da Causa Operária, se eu não me engano, aí do Rui Costa Pimenta. Eu vou apresentar aqui também, Milton. Eu vou aqui só apresentar o texto que está no Twitter, né? No Twitter, não vou ler inteiro, porque é muito comprido, mas, claro, você já leu, já contestou, enfim, né? Eu vou trazer para cá, deixa eu tá entrando aqui, demora um pouco, entrou, tá? Então, só para apresentar aqui que não estou aqui inventando coisas, né? E já digo desde já que o espaço aqui está aberto para o Partido da Causa Operária, no caso, o Rui Costa Pimenta, na pessoa do seu presidente Rui Costa Pimenta, para contestar. Diz aqui, o post, Diário da Causa Operária, confirme, daí diz aqui, ó, vou ler um pedaço, só em coluna, publicada na última quarta-feira, dia 4, no portal Brasil 247, o jornalista e militante do PT, Milton Alves, reforça a tese que a maioria das organizações de esquerda vem defendendo a respeito do episódio do 8 de janeiro de 2023, a manifestação bolsonarista em Brasília, ocorrida alguns dias após a posse do presidente Lula. O colunista defende logo no título que é preciso punir os chefes financiadores da intentando golpista, etc, etc, etc. Mas mais para baixo tem também algumas observações ali, aonde diz que eu assisti, inclusive, a entrevista do Rui Costa Pimenta, ao 247, aonde ele falou que o Bolsonaro, que estão fazendo perseguição política para cima dele, que isso aí é liberdade de expressão, mais ou menos isso, né? Que a liberdade de expressão está o Trump nos Estados Unidos, que lá também estão perseguindo que ele vai ganhar a eleição. E o Rui Costa falou que o único que, e eu concordo com ele nesse sentido, que ele falou que o único que pode disputar uma eleição com o Lula hoje, de pau a pau, seria o Bolsonaro. Ele falou, o único que pode ganhar, eu não acredito. Mas, enfim, eles teceram críticas aí para você, aqui, tais perguntas estão totalmente fora das considerações de Milton Alves. Sua esperança reside inteiramente sobre os ombros dos 11 ministros. Enfim, está dizendo que você acredita muito no STF, etc, etc, etc. Tanto é que o título da matéria deles é esse aqui, ó. Confiar no STF é confiar na direita golpista. Então, o que você teria para comentar sobre isso, Milton? Olha, eu vou falar primeiro do artigo, porque o artigo defende uma posição, né? Uhum. Eu escrevo semanalmente dezenas de sites e blogs do país inteiro, Chico. Uhum. Eu já faço isso há 6 anos. Eu comecei, inclusive, num blog aqui do Paraná, que é o blog do Ismael, e no site do PT estadual, e eu tenho um blogzinho pessoal, mas depois a coluna foi sendo reproduzida em outros sites, com a minha autorização, e eu passei a ser colunista permanente, ali no 247, no Brasil de Fato, que é um jornal também nacional, um excelente veículo, e diversos outros sites que são reproduzidos. Esse artigo teve uma repercussão grande. Até em Rondônia, eu recebi um site lá de Rondônia divulgando o artigo. Porque o artigo ele levantou o que todo mundo estava esperando. Que não vai punir o andar de cima, não vai punir quem organizou, não vai punir os financiadores, não vai punir os organizadores, só pegou os peixes pequenos, não é? Então, o centro da tese, primeiro, é esse, a necessidade de punir. E eu, diferente do que o Diário da Causa Operária entendeu, ao contrário, Chicão, e quem acompanha aqui a nossa conversa, eu digo exatamente que, para punir, é preciso pressionar o Supremo. Eu estou exatamente fazendo uma crítica ao Supremo porque não foi mais rápido e só puniu o andar de baixo. Está claro isso no artigo.
e que é necessária a esquerda, cabe à esquerda, está escrito lá, pressionar, organizar o povo, movimentos, protestos, exigindo a punição. Por que exigindo a punição? Né? O artigo do DCO critica, mas ele quer punir, porque foi crime. A gente pode discutir a dosimetria da pena, né? Teve lá uma pena de 17 anos para um bolsonarista lá, trabalhador, tal. Aqueles que foram punidos até agora são pessoas sem liderança política. Mas a liderança política tinha consciência e sabia o que queria gerar ali. E sabia e pescava para ter um resultado político. A partir daquela confusão, a partir daquele quebra-quebra, que era a GLO, era um golpe em construção. Então, esses têm que ser punidos. E eles têm que ser punidos porque as bandeiras deles, Chicão Somavila, eram o seguinte, e isso a causa operária não vê. A bandeira deles era o seguinte, decretação do AI-5. Essa era a bandeira. Dá o golpe, decretar o AI-5. Prisão do Lula, prisão do STF, prisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, prisão da esquerda. Não é isso? Quem estava no acampamento defendia isso e não defendia a democracia. E mais, eles não reconheciam o resultado eleitoral democrático que eles participaram e perderam. Perderam, inclusive, por pouco. Um pouco mais de 1,5%, mas perderam as eleições. Então, a vocação e o projeto dessa turma era um projeto antidemocrático, um projeto neofascista. Então, por isso que eles têm que ser punidos. Não é punido, aí que é a confusão. Se faz um protesto, se vai até lá, até a Praça dos Três Poderes, com carro de som, faz um protesto, até quebra uma vidraça, joga uma pedra. Isso não tem problema. Até já teve atos que eu participei que teve isso. Mas ali eles não queriam isso, Chico. É isso que tem que entender. É isso que a gente exige a punição. Porque eles queriam exatamente um golpe de Estado. Milton, aí, esse contexto aí que talvez o Partido da Causa Operária não entendeu ou entendeu diferente, é isso? Que deu esse quiprocó aí, essa... Eles criticam o artigo, por isso que eu estou falando. Mas porque eles acham que não teve crime. Mas como não teve crime? Se eles queriam convocar o exército para dar um golpe, isso é um crime. Né? Você não pode apoiar isso. Eu acho que aí tem o que eu falei até em um outro artigo. Que não só eu, outros já falaram, que eles passam pano para o bolsonarismo, por confusão. Né? Uma visão equivocada, uma visão que não é de esquerda, não contribui. Você pode criticar, como eu critico no artigo, a insuficiência, a lentidão, né? E pode até ser uma intenção, aí eu não sei, mas nós temos que pressionar, do Supremo em pegar os peixes graúdos, não pegar os peixes miúdos. O outro risco que nós temos, por isso que tem que o povo participar, a esquerda participar desse processo, é que pode ter uma conciliação, como já teve. Né? Então tem esse ditado, gato escaldado tem medo de água fria. Então, para evitar conciliação, é preciso exigir a punição dos chefes. Né? É preciso pressionar nessa direção. Né? E eu entendo que o governo patina, que o governo dá sinais contraditórios. Veja, ao mesmo tempo que o Lula faz aquele discurso, em nome do governo, que é o presidente, que ninguém vai ficar impune, que vai ter punição, o seu ministro da Defesa fala o contrário. O seu ministro da Defesa que funciona como um moleque de recado dos quartéis, dos generais. Então, em quem a gente vai acreditar? No que o Lula está dizendo, que eu queria e quero acreditar, ou no que o seu ministro da Defesa fala, que esse sim é vinculado e, na prática, não é o ministro de Defesa do governo, é o ministro de Defesa do Exército, das Forças Armadas.
Então, outro risco que a causa operária não vê é que, se não tiver pressão, se não tiver mobilização, pela punição, para que não fique ninguém impune, principalmente o andar de cima, nós podemos ter um acerto entre as instituições e alguns vão ter algum tipo de punição, né? Porque, do meu ponto de vista, eu defendo isso no artigo, há uma responsabilização política e daí deriva uma responsabilização criminal, que é o Bolsonaro. Ele foi o chefe. Ele o tempo todo questionou as urnas, Chicão Somavila. Ele o tempo todo questionou o processo eleitoral. Ele o tempo todo planejou o golpe, inclusive em 7 de setembro de 2021, em 7 de setembro de 2022. Ele falava o tempo todo, ameaçava. Então, ele também tem que pagar, né? Mas a causa operária acha que isso é uma boa, que é liberdade de expressão. Você não pode defender a liberdade de expressão para executar o crime. Ele queria executar a democracia. E nós lutamos, resistimos, por isso derrotamos eles. Nas urnas e com mobilização. E precisamos aumentar a nossa mobilização, a nossa organização, para impedir a extrema-direita, para impedir a aplicação do projeto neoliberal. Porque mesmo o governo Lula é sitiado pelo projeto neoliberal, né? Mesmo dentro do governo, é um governo de frente ampla, há setores neoliberais que defendem o programa do Paulo Guedes. Então nós precisamos barrar, porque eu ligo essa luta combate ao fascismo ao combate ao neoliberalismo. A gente está vendo agora na Argentina um presidente eleito que tem as mesmas bandeiras do Bolsonaro, as mesmas bandeiras do governo anterior. Por isso que nós temos que impedir e punir essa turma. E as ações dele lá, os projetos, enfim, o governo dele já está recebendo críticas e manifestações da sociedade argentina, né? O povo já está indo para lá. Mas, Milton, vamos passar para frente aqui, ó. Nós estamos com quase 40 minutos de programa, tá show. Milton, você sabe que todo o governo, para conseguir implantar projetos, enfim, que sejam de interesse da nação, enfim, ele precisa de quê? De um apoio parlamentar, né? E nós sabemos que o governo é minoritário no Congresso Nacional, a base do governo. Então, nesse primeiro ano do governo Lula, o que você teria a comentar sobre a distribuição de cargos ministeriais para partidos de direita? Ele está arredondando, dando resultados positivos para o governo, Milton Alves? Olha, eu sou do PT, que é o partido do presidente Lula, que é o partido que vertebrou essa frente, que tem o candidato, tem como vice o Alckmin, oriundo do PSDB, um tucano. É um governo de frente ampla. Eu sou muito crítico ao modelo escolhido, que é um modelo de governabilidade negociando, na maioria das vezes, por baixo, com essa bancada da direita tradicional e com a participação, porque o Lira ele reúne também a extrema-direita. Hoje o Centrão é uma bancada com os partidos da velha direita e também agrega os republicanos, partidos bolsonaristas, né? Você vê que essa negociação ela não joga para concretizar os programas populares, programas que o governo Lula anunciou durante a campanha, né? Nós tivemos a transição, se garantiu aquela PEC para pagar os programas sociais, mas durante todo o ano nós tivemos muita dificuldade e nenhum projeto de caráter mais popular foi aprovado. A esquerda tem uma série de propostas, o próprio PT. Você tinha a promessa de revogar a reforma trabalhista, você tinha a promessa de revogar a reforma previdenciária, você tinha o debate de rever as privatizações, ou seja, uma série de demandas populares
que precisam urgentemente serem colocadas em prática, a partir também da pressão social, que precisa aumentar, e no Congresso. Porque se pressionar o Congresso é um caminho. Mas o governo, Chicão, optou em criar uma maioria distribuindo cargos, distribuindo emendas para ter o voto, né? Por exemplo, aprovou a reforma tributária, mas um preço muito caro. E é uma reforma tributária que, veja a manobra, dividida em duas partes. Então, a parte que aprovou foi mais uma organização de impostos que interessa aos empresários. A segunda parte, que interessaria o povo, que mexeria nos índices de impostos para o povo, baixar o pagamento de imposto, que eu pago 27%, você paga 27%. Não vai ter. Não vai ter. O Stedley, que é o coordenador nacional do MST, ele diz o seguinte: esse ano foi o ano, nos últimos 15 anos, o menor índice de reforma agrária, de assentamento. Porque o INCRA está desestruturado, o governo anterior tinha interesse nisso, não tem funcionário, inclusive não tem nem gasolina para fazer as vistorias nas áreas de assentamento, de futuro assentamento, áreas que o governo já comprou. Então, veja, essa aliança, ela paralisa o governo, e é uma chantagem, Chicão, e todos que acompanham, permanente ao governo. O governo faz uma proposta e, a partir daí, é uma chantagem contra o projeto para negociar ou rebaixar o alcance popular dos projetos do governo Lula. Então, esse realmente é um problema político, porque você tem cerca de 130, 140 votos mais alinhados com o governo, e você tem uma maioria conservadora. Mas isso é resultado da polarização. Então, é necessário pressionar esse Congresso, pressionar, inclusive, os deputados da direita. Muitos deputados, que os partidos estão na base, eles votam contra o governo. Você vê até o caso desse deputado aqui do PSB, chamado Duce, Luciano Duce, que quer ser o nosso candidato aqui, do PT, e há uma resistência grande, ele vota no marco temporal. E ele é do PSB. Né? Então, nós temos essa dificuldade. Então, se aumentar a pressão popular, nós vamos ter menos dependência do Congresso. Nós temos que... E muitas coisas são decisões do próprio Executivo. O Executivo, tendo um forte apoio popular, ele banca as decisões e pressiona o Parlamento. Né? Nós já tivemos experiência disso no segundo governo do Lula. Né? Então, entregar os projetos para o Centrão sem pressão, o Frei Beto que diz, né? Político, o Congresso é igual feijão, tem que botar sob pressão, porque aí a coisa vai funcionar. Então nós temos que pressionar. O feijão só funciona, né? Só fica comível para a gente se alimentar depois da pressão. Põe ele na pressão. Né? Então, tudo pressionado, aquela turma lá vai agir. Né? E a gente isola a extrema-direita. Mas hoje você vê, o próprio Lira, nesses últimos anos, ganhou força. O Congresso tem uma fatia do orçamento. O Congresso não é executivo. O Congresso é legislativo. É para fazer lei e, a partir de leis até orçamentárias, programas, o governo, que é o executivo, executa, se for o caso. Né? Mas hoje ele tem uma fatia do orçamento, através das emendas, e isso é usado como moeda de pressão para essa troca. E o governo se submete a isso. Né? Então a gente deve quebrar isso, ganhar força. Nós vamos ter agora um processo de eleições municipais onde você acumula força. Né? Nesse jogo dos municípios, você tem muito o momento em que os vereadores, os prefeitos se ligam a determinados deputados federais, determinadas bancadas. Então, é uma eleição muito importante, uma eleição intermediária, onde você vai construindo bases para fazer a disputa nacional e fazer a disputa do Congresso. Por isso, essa eleição é importante.
né? E essa turma do Centrão vai ter milhões para despejar nessas eleições, que eles estão aí com o orçamento, com emendas que conseguiram capturar do Executivo. E essas emendas não se submetem a um projeto, porque o Estado Nacional tem que ter um projeto, tem que ter programas estruturantes, né? São emendas eleitoreiras, para fazer uma ponte, para abrir um... né? Você precisa ter recursos para a educação, para a saúde, para a energia, programas de infraestrutura a partir de um projeto nacional. Então, essa é a disputa política que está em curso. E o governo Lula é pressionado o tempo todo. Está de mãos amarradas, na verdade. Por isso que nós disputamos, todo o setor do PT disputa para pressionar o governo, para a gente criar forças políticas para pressionar. Qual é o papel da esquerda? Pressionar, porque se ter só a pressão do empresariado, só a pressão da direita, só a pressão do centrão, o governo cede. Então é preciso os trabalhadores também se organizarem para pressionar e disputar o orçamento, disputar os projetos, disputar as demandas populares. É isso que está em jogo. Então, essa uma pergunta que eu estava bolando é o seguinte, Milton. Aí que eu pedia para você já fez uma análise dos partidos, né? Mas como que você analisa lá dentro o desempenho dos partidos progressistas ou de esquerda no Congresso Nacional e o desempenho desse junto, né, a população nesse terceiro governo? Como que os partidos de esquerda, o que eles estão fazendo para atingir a população, a maioria da população? Eles têm condições políticas, condições financeiras para mandar projetos, enfim, e para conversar com a população? Como que você analisa o desempenho dos partidos de esquerda lá? Como é que você tá legal? Estão fazendo o que podem, conforme suas forças? Como é que você vê isso? Tomei uma água aqui, me engasguei um pouco. Olha, nós ganhamos as eleições. A nossa aliança ganhou as eleições, se ampliou, mas os partidos de esquerda jogaram um grande papel na existência e na mobilização. Eu acho, Chicão, que não está ainda na agenda dos partidos com mais força, a começar pelo PT, a mobilização. Ainda está se confiando no Congresso. A aposta toda é para aprovar as medidas via Congresso. Mas as medidas sem a pressão popular serão medidas de interesse da cúpula política. Por exemplo, para aprovar mais dinheiro para a saúde. Você, por exemplo, tem um problema do ensino médio. O governo adiou esse debate, né? O ministro e parte do ministério está capturado pelo lema, está capturado pelas fundações. Não sou eu que digo isso. Quem diz isso são os especialistas em educação, diversas entidades, dos professores, especialistas. Então, aquela reforma regressiva do ensino médio feita pelo Temer, ele continua. Continua e o governo adiou, porque houve uma pressão. Então, nós precisamos pressionar. O que a esquerda tem que fazer? Né? Ir para a sociedade, defender os seus pontos de vista e fazer a disputa de projeto, porque a extrema-direita faz uma disputa, né? A extrema-direita se mobiliza pelas redes sociais, se mobiliza muito hoje com essa vinculação com uma parte dos evangélicos. Ela está colocando a sua política, defendendo armamento, defendendo repressão aos trabalhadores, defendendo as chacinas dos órgãos de segurança contra os negros. Tem toda uma agenda. Nós temos que fazer essa disputa. Do meu ponto de vista, essa é a nossa falha. Nós não estamos fazendo na base da sociedade a disputa. Qual é a disputa? De um projeto de país, um projeto de inclusão,
um projeto para aprofundar a democracia e um projeto que crie condições de desenvolvimento com distribuição de renda. Porque mesmo hoje, com o aumento do salário, com o aumento, do meu ponto de vista, pequeno, nós ainda não conseguimos tirar a maioria dos trabalhadores de uma situação salarial deprimente, baixos salários. Nós temos mais da metade da mão de obra, Chicão, na informalidade, sem benefícios sociais, sem carteira assinada e no futuro sem previdência. Então, essa é a nossa agenda. E isso o povo entende. Com isso, a gente mobiliza. Mas a esquerda tem se acomodado, esse é o meu ponto de vista, o próprio PT, ao jogo no Congresso, ao jogo institucional. Lá nós somos minoria. Lá nós somos minoria. Mas na sociedade a gente pode e tem condições, em diversos momentos, de ser a maioria e de impor uma política favorável ao povo trabalhador, principalmente. Então, acho que esse, a sua pergunta, esse é um problema que nós temos, porque não depende só da vontade. É evidente que esses últimos 6 anos, 7 anos, melhor dizendo, desde o golpe da Dilma, foi um processo difícil. Os sindicatos foram desarticulados, os sindicatos ficaram sem recursos, né? Foram muito golpeados, os trabalhadores foram muito golpeados, se tirou uma série de direitos. Então, a gente também está recuperando, como eu classifico, o fôlego para fazer esse enfrentamento. Mas a esquerda, os partidos, têm que fazer esse combate político. Tem que demarcar, tem que disputar, tem que denunciar politicamente, tem que ir à rua, em cada caso concreto, tem que falar ao povo. Por exemplo, o presidente Lula, ele usa muito pouco a cadeia de rádio e televisão. Por que ele não usou no dia 8? Porque é o que o povo vê, mais do que a internet. Se ele ocupa a Globo, a cadeia de rádio e televisão, em 5 minutos, ele faz uma mensagem, tem uma convocatória, um poder muito grande. Por exemplo, poderia ter usado no dia do ato, na segunda. Não usou. Então, tem instrumentos para fazer o jogo político. Mas há uma visão de um setor que está no governo que é necessário fazer a frente ampla. Então, que não vamos tensionar muito. Não vamos fincar muito o pé, senão isso atrapalha e podemos ter dificuldade na base de apoio lá no Congresso. Então, isso que amarra o governo, deixa o governo de mãos atadas. Mas só o povo salva o povo. Então, o Lula tem que se apoiar no povo. Exatamente. Talvez aí esse pessoal que circunda, que orbita em volta do Lula, esteja pensando, não vamos tensionar muito, etc., confiando talvez que a economia venha melhorar a ponto de trazer a população para ele, mas é um risco muito grande, né? Milton... esse é o cálculo político de muita gente. Você tem razão, você fala, a coisa vai melhorar pela economia e aí vai distensionar a política. Porque aí todo mundo ganhando, essa que é a tese, todo mundo ganhando, vai acalmar a temperatura política. Eu acredito que não. Por quê, Chicão? O mundo está em crise. Nós temos uma crise de energia, nós estamos tendo 3 guerras hoje, né, de alcance mundial, Ucrânia, o ataque israelense ao povo palestino e os conflitos lá no mar da China. Então, o mundo também passa por dificuldade. Milton Alves, e também as escaramuças aqui na América do Sul, países vizinhos aí, né? Também essa do Equador, né? As movimentações, as manifestações na Argentina, essas coisas estão, né? Podem trazer problemas internos aqui, né? Porque, por exemplo, a Argentina, essa posição, você viu, a Argentina, ela saiu do BRICS, ela tinha aprovado, era o BRICS 11, né? Agora ficou 10. A Argentina é um país importante. A Argentina, junto com a China, são os 2 principais parceiros. É o destino de muitos produtos nossos. Muitos produtos. E é um comércio exterior vantajoso para o Brasil. Na verdade, a Argentina e o Brasil são complementares economicamente, como todo o Mercosul.
Então, isso é um problema para o Brasil. É um problema sério. Né? Então, nós vivemos esse mundo, um mundo de crise econômica, capitalismo vive uma crise que se arrasta, o desemprego cresce no mundo inteiro, mas nós tivemos aí um certo crescimento, que foi 3%, ainda impulso das emendas daquela PEC que o governo fez no início do ano, e também dos últimos meses do Bolsonaro, que ele injetou muito dinheiro para tentar ganhar a eleição, né? Ele também deu vale para taxista, deu vale para Vale Gás, deu vale para caminhoneiro, dobrou o Bolsa Família, né? Ele jogou para 600, o governo Lula ampliou o Bolsa Família, colocando 150 a mais para cada filho, ou seja, isso injetou recurso na economia e garantiu. E agora o Haddad fala em déficit zero, isso é perigoso, porque é impraticável, entende? Nós estamos num ano que é preciso mais investimento do Estado, mais investimento em saúde, mais investimento no PAC, mais investimento na saúde, mais investimento para recuperar as obras abandonadas do governo Temer e do governo Bolsonaro, mais recursos para as obras de estrada, infraestrutura, saneamento, Minha Casa e Minha Vida. Então, em vez de falar em déficit zero, tem que falar em mais investimentos sociais e mais investimento em infraestrutura. Porque aí nós vamos criar, Chicão, as condições políticas para derrotar o bolsonarismo. Nós vamos derrotar o bolsonarismo e arrastar, inclusive, setores do povo que ainda apoiam ele, eu tenho ilusão, crescendo o país economicamente, crescendo o país socialmente. E aí ele vai ter dificuldade de ter um discurso. Eles ainda têm força porque eles trabalham e operam os sentimentos da crise. Você vê, a vitória do Milei foi porque o governo peronista não conseguiu executar o seu programa e abriu espaço para a demagogia da extrema-direita. Nós vamos derrotar a demagogia da extrema-direita exercendo, de fato, um governo que vá de encontro às demandas populares. Esse discurso de déficit zero não atinge o povo, ao contrário, deixa o povo refém da direita. É isso aí. Temos aí mais 3 minutos, Milton. Então, eu deixo aqui esse tempo para suas considerações finais e agradecendo a tua participação já também. É com você. Agradeço, Chicão Somavila, um bom diálogo. Agradeço o espaço do teu canal. Vou divulgar nas minhas redes pessoais o Ponto da Política, esse programa. E 2 coisas. Primeiro, a esquerda tem que retomar a mobilização popular, a pressão popular, o trabalho de base na sociedade, fazer a disputa com a extrema-direita, no meio do povo trabalhador, entre o povo pobre, né? Porque o bolsonarismo ainda tem, a extrema-direita tem presença e tem apoio, né? A polarização existe. E o segundo, dentro desse contexto político, reforçar a identidade, reforçar a presença da esquerda nos municípios, aí em Piraquara, alianças de esquerda, para que a gente tenha condições de criar força política. Então, eu vejo a situação em São Paulo muito positiva, com o lançamento do Boulos. Eu acho que aqui em Curitiba, o PT tem vários nomes, deve também lançar uma candidatura própria para defender o nosso programa, para defender o governo Lula. Né? Quem pode fazer a melhor defesa do nosso governo é o PT e seus aliados, partidos aliados, o PSOL, PCdoB. Né? Então, eu vejo esse também como uma necessidade, esse momento da disputa eleitoral, como uma necessidade para reforçar a esquerda. Porque logo depois, 2 anos depois, nós vamos ter as eleições. Então, é o momento de criar bases, criar raízes. Às vezes, até você pode perder uma disputa eleitoral, mas você consolida um eleitorado. 15%, 20%, 30%, 40%. Você cria uma base política futuro. Né? E você também pode vencer. Então, tem que ter uma tática eleitoral que eu falo, tenho defendido isso, já escrevi sobre isso, mais audaciosa do PT e da esquerda.
né? Hoje, só para fechar aqui o programa, o PT não governa nenhuma capital. Nenhuma capital. A esquerda só tem uma capital, que é Belém, que é um governo do PSOL, o vice é do PT. Então veja a situação. Nas principais cidades do país, o maior eleitorado, as grandes cidades, o PT tem pouca presença. Então nós temos que recuperar isso. Vai recuperar com um discurso claro, fazendo a disputa política em torno das reivindicações do povo, das demandas do povo, por saúde, transporte, educação, emprego. A esquerda tem que falar isso para o povo. É isso aí. Milton, se for divulgar, divulga. O meu é TV, o ponto da política. Beleza? Ó, eu um abraço, muito à disposição sempre do amigo. Legal, legal. Agradeço muito mesmo a tua participação e um abraço a todos vocês que irão nos acompanhar mais para frente aí, quem acompanha agora também. Beleza? Um abração. Até mais aí. E bom dormir com 4